Eu vou desligar aqui o Control, que vai desligar o delay e o reverb. Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? De volta aqui no canal, e neste vídeo eu vou te mostrar como eu faço para usar a minha pedaleira Ampere One juntamente com o MVAV Chocolate. O MVAV Chocolate é um controladorzinho MIDI via Bluetooth, também funciona via cabo USB, também funciona via cabo P10 TRS para P2 TRS, em algumas pedaleiras aí que tem a entrada MIDI P2. E com esse upgrade que eu fiz na minha Ampere One, a minha Ampere One ficou uma pedaleira muito mais versátil, com muito mais controle, com mais 4 foot switches, o que me permite ter muito mais versatilidade. Estou tocando. E nesse vídeo eu vou te mostrar como e o que é necessário para fazer as conexões e as configurações que vai parear o MVAV Chocolate juntamente com a minha pedaleira Ampere One. E lembrando que o uso do MVAV Chocolate funciona aí com várias pedaleiras que tem aí no mercado. E algumas com possibilidade de conexão muito mais fácil do que aqui no Ampere One. E se você já está gostando desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, é novo aqui no canal, ou até já viu algum dos meus vídeos e ainda não se inscreveu, eu peço a você que se inscreva aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho das notificações para mais conteúdos como este. E se tiver alguma dúvida durante o vídeo, pode deixar aqui nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo. Então bora aqui para minha bancada que eu vou estar te mostrando como se faz as configurações e a conexão entre o MVAV Chocolate e a Ampere One. Então pessoal, essa é a forma que eu uso a minha Ampere One normalmente. Eu tenho aqui o Ampere Switch, da Rotone mesmo, que eu uso para subir ou baixar o preset. E nos dois foots principais da pedaleira, o foot 1, se segurado, ele desce o banco, o que significa que ele vai pular 3 presets de uma vez, que os bancos dela são de 3 em 3 presets, então segurei e vai pular 3 presets. E aqui, nos efeitos na cadeia de sinal, por costume, eu sempre deixo aqui ou drive ou um compressor no primeiro foot, um drive ou uma modulação no foot 2, e no foot 3, que é o control, eu costumo deixar ele sendo o control para ligar e desligar o reverb ou uma outra modulação, e o tap tempo. Só que eu queria mais versatilidade, mesmo a pedaleira sendo pequena, eu tinha duas opções: comprar uma pedaleira maior com mais foot switches ou comprar o MVAV Chocolate, que foi uma ótima escolha, porque com ele eu tenho mais 4 foot switches com muito mais opções de controle. E o que você vai precisar basicamente é o chocolate e o MIDI B, que vem aí juntamente com o MVAV Chocolate. E também o cabo USB, que vem com a pedaleira para você estar fazendo as edições no software da sua pedaleira. E para você estar alimentando o MIDI B, você vai precisar aí de uma fonte de carregador de celular de 5 volts. Com o computador ou notebook, você pode plugar o MIDI B diretamente na conexão USB do seu computador ou notebook aí. Primeiramente, a gente conecta o cabo USB no MIDI B. Essa ponta vai na pedaleira e a ponta com o MIDI B vai no carregador, sendo ligada na tomada. Você vai notar que assim que a gente conecta aqui o chocolate, a tomada, ele vai ficar piscando essa luzinha azul, buscando o Bluetooth para parear com o chocolate. Então eu vou ligar o chocolate aqui e automaticamente ele já pareou. As duas luzes não estão piscando e pronto, está pareado. E como o cabo já está conectado, saindo aqui do MIDI B, e já está conectado com a pedaleira, você vai notar que já está funcionando. Mas eu já fiz as configurações lá no aplicativo Cube Switch. Eu vou te mostrar agora o funcionamento.
pode notar aqui na tela. Eu coloquei no FUT A para controlar a minha modulação. Eu tenho um Harmony na modulação, que é o FX3. Então o FUT A controla o FX3 e isso vale para todos os presets. Então, por padrão, o FUT A vai controlar o FX3. O FUT B vai controlar o delay. O FUT C vai controlar o reverb. E o FUT D vai ser o meu control, que vai ligar e desligar o reverb ao mesmo tempo. E ficou aqui nos FUTs da pedaleira. FUT 1 controlando o compressor, que é o que está no FX1. FUT 2 controlando o drive, que é o FX2. Então, FX1, FX2, FX3, delay, reverb, control. E no terceiro FUT da pedaleira, eu deixei aqui o tap tempo sempre piscando para me saber em qual tempo vai estar o delay. Mas se eu quiser mapear ele para controlar um outro efeito da cadeia de sinal, por exemplo, o meu equalizador ou noise gate, que está ali no início, eu também posso fazer isso. Mas eu gosto de deixar ele sempre piscando aqui como tap tempo. E como eu disse no início, eu deixo aqui o ampero switch subindo e descendo preset. Então agora eu tô aqui com a guitarra ligada e eu vou mostrar na prática como funciona para mim essas mudanças de efeito. Aí com o delay e reverb ligado, eu vou desligar aqui o control, que vai desligar o delay e o reverb. E agora eu vou ligar o reverb. Agora eu vou ligar o delay. E agora eu vou ligar a minha modulação, que é um Harmony simulando o POG. E agora eu vou ligar o drive. E agora eu vou te mostrar na tela do PC como faz a configuração no Cube Switch. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o software Cube Switch ou o app com o mesmo nome, Cube Switch. Você pode ver aqui na tela, eu estou no site da MVAV e tem duas opções para baixar o Cube Switch, para Windows e para Mac. Eu já baixei, eu recomendo que você baixe aí, caso você não tenha o WinRAR, para estar descompactando o arquivo. Só vir aqui ó, no cubeswitch.ash, executar, já está aberto o Cube Switch. E o segundo passo é você pegar o seu chocolate e plugar via cabo USB ao computador ou notebook que você estiver usando aí, ou via Bluetooth com o seu celular, para você estar fazendo essas configurações. Lembrando que as configurações aqui do Cube Switch no software do computador são as mesmas configurações que você vai ter que fazer caso você faça pelo celular. No celular eu recomendo você fazer as atualizações tanto para o MIDI-B, que é aquela pecinha parecendo um pendrive, e para o chocolate. Se você comprar ele aí, ele vai vir desatualizado, com o firmware desatualizado. Então eu te recomendo fazer essas atualizações. Caso você tenha problema ao parear o MIDI-B, eu te recomendo a ligar a localização no seu celular
para ele estar reconhecendo o MIDI-B. Eu quebrei muita cabeça quando eu comprei o chocolate, que eu não estava conseguindo parear o MIDI-B com o celular. Aí eu busquei me informar e descobri que é necessário ligar a localização do celular, o GPS. Quando você entrar no Cube Switch já com o MIDI-B e o chocolate já pareado com o celular, vai aparecer dessa forma aí no seu Cube Switch App. Isso para atualização. Você vai clicar em cima do dispositivo, por exemplo, o Foot Control, que é o chocolate. Você clicando no dispositivo vai aparecer uma imagem semelhante a essa. Eu não consegui achar aqui uma imagem do chocolate ou do MIDI-B. Eu poderia também estar gravando a tela do meu celular, mas tive certas dificuldades. Mas vai aparecer uma imagem semelhante a esta. E aqui em cima, se houver alguma atualização para o dispositivo, seja o chocolate ou o MIDI-B, você vai clicar nessa parte aqui em cima e vai começar a atualizar o dispositivo. Realizada essa atualização, a gente vai começar a configuração do chocolate para estar sendo reconhecido na pedaleira. Eu vou ligar o chocolate aqui para estar sendo reconhecido pelo Cube Switch no meu PC. Reconhecido, eu vou clicar aqui que é o Foot Control e temos essa tela. Eu vou estar passando o mouse em cima e você pode copiar aí no seu Cube Switch essas informações para estarem sendo salvas no chocolate. Se você quiser usar da mesma forma que eu. Primeira informação, você vai deixar aqui em Expression Pedal. Segunda configuração, você vai deixar aqui em Advanced Custom Mode. E colocar todos os foots em Mode Single Step Switch Between Two Banks. Que vai dar o comando de liga e desliga para o Foot Switch. Já as configurações, se você quiser fazer diferente do que eu fiz, para controlar diferente, você vai ter que ir no manual do usuário da sua pedaleira, que lá vai ter as informações MIDI para serem controladas pelo chocolate. Eu vou estar mostrando aqui as configurações para Ampere One. Essas configurações MIDI você vai encontrar no manual da MP100, que é a Rotone Ampero, que é a versão maior. E eu vou deixar aqui na tela essas configurações. Vou deixar o link também na descrição aí, tanto do Cube Switch quanto do manual com as configurações MIDI. Então aqui no manual nós temos as configurações de cada controle que você pode colocar aí no chocolate. São as configurações MIDI. E eu coloquei no Foot A as configurações para controle do FX3 e você vai ter que copiar essas informações. Para controle do FX3, por exemplo, você vai copiar essas informações. Nós vamos adicionar, eu apaguei aqui um controle só para demonstrar. Adicionar, vai dar 2 cliques em cima, se você estiver fazendo pelo PC. Em vez de colocar PC, você vai colocar CC e no Data 1 você vai colocar o número do controle que você quer colocar. No nosso caso aqui para FX3 é 54. Se você quiser controlar qualquer outro efeito ou mudança de quantidade de efeito, você vai colocar primeiramente esse número que está aqui na lateral. Então no meu caso aqui é o 54, para controle do FX3. 54 é até 127. Ok, isso para ligar. E para desligar, de igual modo, o mesmo controle para o 54, por exemplo, o FX3, a 0, que vai desligar o efeito. Significa que se você clicar, ele vai dar esse comando de 54 a 127. Para você desligar o efeito, ele vai dar o comando de 54 a 0. E para os demais foots da mesma forma. No Foot B, como eu coloquei o delay, que é o número 55, aqui ó, número 55 para o módulo de delay. Para o reverb, que eu coloquei no Foot C, que é o número 56, aqui está, módulo de reverb. E como eu coloquei um control no Foot D, onde vai estar controlando 2 efeitos ao mesmo tempo, eu tive que fazer a configuração para 2 efeitos. Você pode colocar para ligar ou desligar quantos controles você quiser. Por exemplo, um Foot que vai desligar o delay, o reverb e o drive ao mesmo tempo. Você pode colocar aqui. No meu caso, eu quero que desligue o delay e o reverb ao mesmo tempo. Então eu coloquei o mesmo comando que está aqui no Foot B e no Foot C. Eu coloquei duplicado aqui no Foot D, como você pode ver.
E como eu disse, você pode fazer essas configurações para controlar nível de efeito, basta você seguir o CC Note de controle da sua pedaleira. Então é basicamente essas configurações e já vai estar funcionando o chocolate na sua pedaleira. Lembrando, atualização do chocolate e do MIDI-B, depois configuração do chocolate via Cube Switch, depois conexão do cabo da pedaleira no MIDI-B ligado a uma fonte de energia de 5 volts, um carregador de celular, por exemplo, ou um USB de computador ou notebook, e depois é só parear o chocolate com o MIDI-B que já vai estar controlando a sua pedaleira. E aí, pessoal, o que achou do uso do MVAV Chocolate juntamente com a Ampere One? Se você gostou desse vídeo, achou interessante aí o uso do MVAV Chocolate juntamente com pedaleiras pequenas, ou até mesmo fez a mesma configuração que eu fiz, me diz aqui nos comentários para me fazer entender e para o YouTube também entender que esse vídeo é relevante para você. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no botão de se inscrever, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo todos. E no mais, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.